revelado o incrível sacrifício de Jefté e o milagre divino que transformou sua aliança. No tempo em que os juízes governavam Israel, quando a terra clamorosamente se debatia sob ameaças de inimigos, surgia entre os filhos de Israel um homem notável, Jefté, o filho de uma prostituta. Expulso de sua casa por seus meio-irmãos, ele vagava pelas terras de Tobi, onde sua origem manchada lhe causava dor diariamente. Reconhecido apenas como um pária, a rejeição ardeu em seu coração como uma chama persistente, e em cada batalha que ele travava, pelas bênçãos e pela busca de aceitação, crescia como um valente guerreiro do Senhor. A opressão dos amonitas tornava-se feroz e o clamor das tribos por um líder crescia em intensidade. Em sua angústia, os anciãos de Israel se reuniram e, em um momento de desespero, decidiram buscar Jefté, oferecendo-lhe um pacto extraordinário. Se ele os liderasse na guerra, seria feito chefe sobre eles. Assim, com uma determinação renovada e o peso de sua promessa, Jefté se voltou a Deus, orando fervorosamente por direção e ajuda. Era em sua súplica que um voto solene surgiu em seus lábios. Prometeu sacrificar ao Senhor a primeira coisa que saísse de sua casa quando retornasse vitorioso. A profunda fé e a angústia em seu coração entrelaçavam-se, pois enquanto sua alma desejava a aprovação, um temor reverente permeava seu espírito. Com a espada em punho e a fé em seu cerne, Jefté partiu para a batalha. Armados de coragem e convicção, seus homens enfrentaram os amonitas com fervor. A batalha intensificou-se, mas com o poder que emanava de seu coração, a vitória não tardou a chegar. O Senhor havia estado com eles, e o estardalho da vitória ressoou como um hino de louvor pelo céu. Assim que Jefté se preparou para retornar, seu coração pulsava com esperanças renovadas, e as imagens de acolhimento e aceitação inundavam sua mente. Quando chegou à sua casa, mal podia conter a expectativa. As portas se abriram e sua única filha, sua herdeira amada, saiu dançando, radiante de alegria, um quadro celestial e, ao mesmo tempo, aterrorizante. O sorriso dela desapareceu instantaneamente diante da expressão de horror no rosto de seu pai. A realidade do voto que fizera caiu sobre ele como uma onda arrasadora. Como poderia sacrificar sua própria filha em cumprimento à sua palavra? A tensão entre o dever e o amor transbordavam em seus corações e ambos se encararam à beira de um abismo espiritual. "Olha o que você fez, ó pai!" sua filha exclamou, a dor na voz de Jefté ecoando como um lamento nas profundezas de seu ser. Não era apenas o peso de um voto, mas a luta travada dentro dele, sua compreensão de Deus e o clamor de seu coração. Enquanto lágrimas escorriam por seus rostos, o silêncio de Deus pairava, como se aguardasse até mesmo o desenrolar da dor e da alegria. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Assim, num estado de profundo sofrimento, Jefté se viu diante da soberania divina, em um dilema que transcendeu o sacrifício. O que parecia um fim sombrio poderia, na verdade, abrigar a semente de um novo começo. O que se desdobraria a partir deste momento trágico reverberaria através das gerações, plantando as sementes de um entendimento profundo sobre fé, amor e as promessas de Deus. Jefté aguardava um milagre, um sinal que pudesse iluminar seu caminho na escuridão da incerteza.
Diante do doloroso dilema que se descortinava, Jefté se sentia como um náufrago à mercê das correntes de um mar revolto. A certeza da vitória se transformava em uma nuvem de incerteza que pairava sobre sua alma. Ele olhou fixamente para sua filha, que agora aguardava sua resposta com uma mistura de amor e temor. Era uma cena desenfreada e trágica, onde a luz da esperança se opunha à escuridão do voto feito ao Senhor. Meu pai, se esse é o plano de Deus, não posso lutar contra sua vontade, disse a jovem com coragem inaudita. Mas permita-me um momento de solene despedida. Deixe-me ir ao monte e lá chorarei minha perda com minhas companheiras. As palavras de sua filha ecoaram como um lamento de anjos, trazendo um ar de dignidade à dor que se avizinhava. Jefté, tocado pela determinação dela, concordou, ainda que seu coração estivesse dilacerado. Ele sabia que sua filha não compreendia completamente o peso das palavras que estava prestes a cumprir, e isso o atormentava. O que a maioria via como um ritual de devoção se transformava para ele em um sacrifício impossível. Enquanto a jovem se afastava em direção às montanhas, Jefté caía de joelhos, a fraqueza de sua carne se entregando à força da oração. Gritava ao Senhor em seu silêncio, clamava por misericórdia, sussurrando petições e súplicas. Ó Senhor Deus de Israel, tu que conheces os corações, por favor, revela o teu propósito nesta jornada que não entendo. Ele sentiu a brisa fresca tocar seu rosto, mas nenhuma resposta visível o foi dada. Nesse meio tempo, as mulheres da cidade vinham em auxílio de sua filha, preparando-se para chorar e lamentar sua perda, mas em meio à dor, ela parecia decidir em seu coração que este sacrifício não seria em vão. Em particular, ela fez um voto próprio. Se eu tiver que partir, que minha vida traga honra a Deus e que a sua vontade se cumpra através deste ato. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, a jovem retornou para junto de Jefté, que esperava na sombra da casa, com lágrimas nos olhos e o peso do mundo em suas costas. O altar estava preparado e ele se sentia à mercê de um destino cruel. Um sentido de tragédia os envolvia, como um manto escuro se envolvendo em um espetáculo que era, ao mesmo tempo, de dor e sacrifício. Jefté levantou a voz com seu coração quebrantado e declarou: Ó Senhor, que seja feita a tua vontade. A entonação na voz de um pai era de fim, mas também de um reconhecimento do Deus de Israel, que em sua soberania orquestrava cada elemento naquele momento. A luz da compreensão espiritual brilhava nas sombras da dor. Jefté não fazia isso para agradar aos homens, mas para honrar o Deus que liderava seu povo nas batalhas. Enquanto se preparava para cumprir seu voto, uma nuvem de incerteza envolveu a cena. Nesse instante sagrado, um tremor percorreu a terra, como se a própria criação estivesse em reverência ao que estava prestes a ocorrer. O céu, nublado e solene, parecia aguardar a decisão do homem e de sua filha. Mas algo ainda estava por vir. Um sussurro estava trabalhando nas linhas do destino. O Senhor, conhecido por sua fidelidade e planos soberanos, preparava um desfecho que nenhum coração poderia imaginar. Jefté e sua filha estavam prestes a descobrir que o sacrifício verdadeiro muitas vezes é acompanhado de redenção e que a fidelidade a Deus pode revelar planos além de nossa compreensão. E assim, enquanto a tensão se acumulava e os corações palpitavam, ecoava no ar uma promessa de revelação. Era apenas o começo de um novo entendimento, um desdobramento que mudaria não apenas o futuro da família de Jefté, mas, potencialmente, a própria história do povo de Israel. A alvorada levantava sua luz sobre as montanhas, trazendo um novo dia tingido com o peso da expectativa. Jefté, com o coração apertado e a mente em conflito, ponderava as palavras da sua filha que ainda reverberavam em sua alma. Ele se lembrou da força que a jovem havia mostrado, sua disposição para entregar-se à vontade do Senhor, mesmo diante da tragédia iminente.
Nas primeiras horas do dia, a cidade murmurava e o povo já sentia os ecos de um sacrifício prestes a ser feito. As mulheres, que haviam se reunido para chorar com a filha de Jefté, preparavam-se para ver a história se desdobrar, cada uma trazendo consigo uma indumentária de dor, mas também de reverência. Entre elas, havia um murmúrio crescente de expectativa, como se todas soubessem que a história da nação estava prestes a ser marcada com um selo de divino propósito. Enquanto Jefté caminhava em direção ao altar, um tremor percorria seus ossos. Ó Senhor dos Exércitos, clamava silenciosamente, que se tua vontade que minha filha seja sacrificada, que sua vida seja um testemunho que ecoará por gerações. Mostra-me tua misericórdia, que eu entenda o propósito nesta escuridão. A atmosfera ao redor parecia carregada de tensão. O som de uma trombeta à distância interrompeu o silêncio, abruptamente quebrando a alvorada solene. Jefté levantou a cabeça em direção ao som e viu à distância um grupo de homens, seus guerreiros, voltando de uma batalha. Avançaram em direção ao seu líder, testemunhas silenciosas do sacrifício que se aproximava. As flores ao redor do altar balançavam, como se o próprio Senhor estivesse preparando o cenário para o que vinha. Então, um sussurro suave e penetrante rompeu o ar. O Senhor estava falando. Jefté, meu servo, escuta-me. O sacrifício que desejas fazer vem de um coração puro, mas eu sou a vida, e em minha vontade há outro caminho. O eco divino reverberou em seus ouvidos como um raio potente, trazendo um novo alento. De repente, o vento soprou forte, e as folhas dançaram em volta do altar. Jefté, assustado, se voltou para o céu e viu uma nuvem que envelopava o lugar como um manto sagrado. Ali, em meio ao cenário de dor, uma luz começou a brilhar, trazendo ao seu espírito uma esperança que ele não poderia ter imaginado. "Meu pai!" gritou a jovem, interrompendo o silêncio que a cercava. "É a vontade de Deus para nós que leva à vida, e o meu sacrifício será a elevação da fé." A expressão de coragem em seu rosto levava Jefté a duvidar, não mais do plano divino, mas da sua própria compreensão. Neste momento, uma visão poderosa surgiu diante deles. Uma testemunha celestial, seres angelicais elevados, proclamando a esperança que vinha do céu. Jefté viu que o verdadeiro sacrifício não estava em tirar a vida, mas em entregar-se em vida ao propósito do Senhor. E assim a jovem proclamou: "Eu serei a voz que clama por Israel, e serei um exemplo de devoção. Que minha vida, em vez de um sacrifício, se torne uma oferenda viva ao Senhor nosso Deus." Uma onda de paz e renovação invadiu o coração de Jefté, trazendo clareza ao seu dilema. O Senhor não queria que Jefté seguisse a tradição do sacrifício, mas desejava a verdadeira entrega espiritual. Havia chegado o momento de transformar seu voto em um poderoso testemunho de fé. Assim diz o Senhor: "Eu busco adoradores que me adorem em espírito e em verdade." Com esta revelação, Jefté, como um novo homem, sentiu que tanto ele quanto sua filha estavam prestes a entrar em um novo capítulo, que poderia mudar o destino de sua nação. E, enquanto isso se desenrolava, o eco da história estava prestes a se aprofundar, trazendo à luz um plano que se estendia muito além do sacrifício, antes impensável, e abençoaria o povo de Israel de maneiras que ainda estavam ocultas. O Senhor havia preparado um caminho de redenção que revelaria um futuro glorioso e transformador. Enquanto o céu se iluminava com a luz do novo dia, Jefté e sua filha permaneceram em pé diante do altar, um testemunho de coragem e fé. As palavras sussurradas do Senhor ressoavam em seus corações. Um caminho diferente brilhava diante deles, um caminho que ainda não compreendiam totalmente. As mulheres que haviam vindo para chorar agora observavam com olhos úmidos, mas cheios de expectativa. Era um tempo de transição, e dentro dela o pulsar da promessa divina poderia ser sentido. Jefté, ainda em contemplação, não conseguia afastar a sensação de que o que estava acontecendo era monumental. O povo murmurou redobrava: "Que nova aliança o Senhor está fazendo hoje entre nós?" Eis que, de repente, uma nuvem escura, como a que precede a tempestade, surgiu no horizonte.
Os ventos começaram a soprar com grande força, trazendo consigo a sensação de algo profundo e sagrado prestes a se revelar. Os homens que tinham voltado da batalha levantaram suas cabeças e Jefté percebeu que não era apenas a cidade que esperava. Todo o céu parecia atento ao que se desenrolava. Ó Senhor, Jefté exclamou, que esse seja teu caminho, que me seja revelado. Com um olhar intenso, ele fixou-se na filha, que já havia se preparado para ser não uma sacrificada, mas um farol de esperança. O que faremos agora, minha filha? Confiemos na sua promessa, respondeu ela, sua voz penetrando pelo ruído do vento. Está nas suas mãos, e sei que se seguimos, nossos passos hão de se alinhar com a sua vontade. Súbito e impressionante, a luz emanada da nuvem soube sair com força e clareza, inundando todo o local. Aspectos sagrados pareciam descortinados diante deles. As mulheres e os guerreiros ficaram pasmados enquanto uma figura angelical pairava em frente aos dois, trazendo a mensagem do Senhor. Não temas, Jefté, nem tu, filha de Jefté. O Senhor Deus tem um propósito através deste sacrifício que vós oferecestes. Em vez de uma morte, vivam. A sua entrega será um testemunho para as gerações, e Israel encontrará força em vossa fé. Levantar-se-ão profetas e juízes que se apoiarão no legado que nutris. A mensagem ressoou dentro de Jefté, como um eco de palavras ancestrais ditas através dos profetas. Ele se lembrou de como Deus sempre preservou seu povo, mesmo em tempos de desespero, como em Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ele olhou de volta para sua filha, arrebatado por uma nova certeza. O Espírito do Senhor ocupara o coração da jovem, e ela fez um movimento, seguindo as instruções celestiais. Prepararei um cântico ao Senhor, por meio do qual todo o povo se lembrará do seu grande poder. Ele é quem nos resgatou e nos proporcionou vida. Com ele não há morte, mas uma nova esperança. As mulheres, agora inspiradas, começaram a cantar, e seus coros uniam-se em oferendas vivas de louvor e gratidão. Os guerreiros ergueram suas vozes também, e a cidade, que antes se preparava para a dor, agora se unia em celebração. O Senhor, em sua soberania, transformara o luto em dança. Mas embora a luz celestial e a coroa angelical trouxessem conforto, um mistério ainda pairava no ar. Havia algo mais que Jefté precisava entender. Naquele glorioso momento, o Senhor sussurrou novamente ao coração de Jefté: Ainda não terminou, meu servo. Um grande desafio está à frente, e vossa aliança será testada. Prepare-se, pois um novo chamado se avizinha. Com isso, Jefté percebeu que as coisas estavam apenas começando, e a grandeza do plano de Deus começava a se desenrolar em sua vida e em Israel. Resignado e ao mesmo tempo animado, ele sentiu o peso de uma responsabilidade renovada. A história de seu povo estava prestes a entrar em um novo capítulo, mas a tumultuada jornada da fé apenas começava. Enquanto a cidade vibrava de louvor, uma alvorada espiritual começava a emergir sob a luz radiante do Senhor. Jefté, ainda em pé diante do altar, sentia a presença divina saturar o ar como uma fragrância sublime. Olhando nos olhos de sua filha, entendia que a visão profética do Senhor se manifestava de maneira vibrante, mas uma sombra ainda tinha um papel a desempenhar. Ainda não terminou. A voz do Senhor reverberava em seus ouvidos. Jefté sabia que a estrada à frente era repleta de desafios, e a aliança recém-forjada seria testada de maneiras desconhecidas para ele. Ele se lembrou de Davi, que enfrentou Golias armado apenas com uma funda e algumas pedras. Como está escrito em 1 Samuel 17:45, Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Mas agora, um novo desafio reverberava no coração de Jefté. Um que exigiria não apenas seu valor, mas também sua sabedoria. A cidade, ainda absorvendo as palavras da mensagem angelical, fez uma pausa. A atmosfera densa silenciosamente se transformou, e um murmúrio de incerteza começou a fluir entre as pessoas. Um mensageiro, correndo rápido como os pés dos portadores de boas novas, apareceu no horizonte.
Ele estava ofegante, e seu rosto trazia as marcas da preocupação. Senhor Jefté, o mensageiro exclamou, parando em frente ao juiz. Uma nova ameaça se ergue contra nós. Os filhos de Amon se reúnem e preparam-se para a guerra. Eles exigem fronteiras como tributo e estão dispostos a levar nossos filhos como cativos. A declaração ressoou como um trovão no coração de Jefté. As palavras de aliança e promessas estavam ainda frescas, e a revelação do Senhor a respeito de um sacrifício que trazia vida e não morte, agora precisava de uma aplicação prática. Ele lembrava-se então das palavras proferidas por Moisés em Deuteronômio 21. Quando sairdes à guerra contra os teus inimigos, e vires cavalo e carro, e um povo mais numeroso do que tu, não os temas, porque o Senhor teu Deus está contigo. Jefté ergueu a cabeça, uma chama de determinação acendendo em seu coração. Voltou-se à sua filha. O Senhor nos escolheu para sermos instrumentos de sua paz e vitória. Mesmo diante desta nova tempestade, mantemos nossa confiança na promessa que Ele fez a nós. Com um semblante sereno, a jovem respondeu: Pai, precisamos nos preparar para a batalha. Se o Senhor é nosso guia, não devemos hesitar. A nossa fé deve se manifestar em ação. Assim, Jefté convocou os líderes da cidade e os guerreiros. Deliberaram, oraram e buscaram a direção divina. Enquanto a nuvem de incerteza pairava no horizonte, Jefté ergueu suas mãos e clamou ao Senhor. Ó Deus, que tem um plano para nós, guiai-nos. Dignai-vos a liberar tua força sobre nós, para que possamos não apenas enfrentar nossos inimigos, mas também ser testemunhas do teu poder. Então, enquanto orava, a luz da presença do Senhor voltou a brilhar intensamente em seu coração. Jefté ouviu mais uma vez a voz de Deus. Prepara-te, meu servo. Este desafio não diz respeito apenas à guerra física, mas à liberação de uma herança espiritual que se estenderá por gerações. Saiba que tu e tua filha serão as chaves desta batalha, e a vitória será um testemunho do meu domínio. Com os olhos cheios de fé, Jefté revelou aos guerreiros o que o Senhor havia falado. Seguindo a condução divina, decidiram avançar, não apenas como soldados, mas como intercessores do próximo capítulo da história de Israel. A música de louvor que antes ecoava, agora se transformou em gritos de bravura, moldando a coragem dos justos. Porém, no fundo do coração de Jefté, havia algo que o inquietava, algo mais profundo que uma simples batalha, um mistério ainda não revelado. O Senhor, em sua infinita sabedoria, tinha um plano soberano que transcenderia sua compreensão, levando-o a questionar: o que faremos quando a vitória chegar? Estaremos preparados para o que vem a seguir? À medida que os guerreiros se reuniam, um vento potente serpenteava através das faces côncavas, como se o próprio céu estivesse preparando um novo padrão de união. E Jefté sabia que a entrega estava apenas começando. O verdadeiro sacrifício, esse, ainda exigiria uma resposta. Ali, à beira da guerra, o povo de Israel se preparava para enfrentar o desconhecido, enquanto o plano de Deus se desenrolava em camadas de mistério e promessas. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito na história da aliança de Deus com seu povo. Enquanto as estrelas começavam a se apagar diante da aurora da batalha iminente, Jefté e sua filha se prepararam para o que poderia ser a luta definitiva. A multidão, composta por homens e mulheres de coragem renovada, começou a se reunir ao redor do juiz, ansiosos para ouvir sua liderança e encorajamento. O peso da responsabilidade pairava sobre Jefté, um manto sagrado que o lembrava da palavra do Senhor que lhe tinha sido revelada. Amados de Israel, começou Jefté, sua voz firme e clara como um clarim. Hoje seremos testados não somente por nossas armas, mas pela força da fé que reside em nossos corações. Lembremos do que o Senhor nos disse: estamos aqui não apenas para lutar contra homens, mas para lutar pela herança de fidelidade de nosso Deus. Os guerreiros ergueram suas espadas em unissono, e o som ecoou como um trovão nos vales ao redor.
Mas, no íntimo, Jefté sabia que esse ato de bravura apenas engatilhava a maior luta adiante. Cada olhar que ele encontrou refletia preocupação, não apenas pela sobrevivência física, mas por uma conexão espiritual mais profunda. Antes que a batalha se iniciasse, uma voz familiar ressoou em sua mente, e ele percebia que a real batalha estava por vir. O que você está disposto a oferecer, Jefté? A voz do Senhor insistia, revelando a profundidade de um sacrifício que ultrapassava a simples proteção de seu povo. Senhor, o que quer que eu faça, mostra-me e eu estarei pronto, murmurou Jefté, enquanto seus pensamentos se aglomeravam. Ele pensava na lealdade, nos votos feitos e na certeza de que o plano de Deus demandava um entregamento que exigia tudo. Confia no Senhor. A resposta está em sua disposição de sacrificar, não apenas pelo povo, mas pelo futuro que ainda não conhece. A voz continuou a instruí-lo, como se ecoasse das colinas geladas, assentando uma certeza em seu espírito. Os filhos de Amon avançavam, e no horizonte a poeira se erguia, ocultando a ferocidade de seu exército composto de guerreiros cruéis. O primeiro olhar de cada soldado amonita era uma declaração de guerra. Suas correias e metal reluziam ao sol, e mesmo assim Jefté não se deixou desencorajar. Preparem-se, abençoemos esta luta com a oração. Deixemos que nosso coração seja dedicado ao nosso Deus, ele ordenou. A multidão se uniu em oração, suas vozes misturando-se numa sinfonia de pedidos e súplicas, pedindo a intervenção divina. Assim, a batalha se iniciou, e o ar se encheu de clamores e de lutas ferozes. As espadas se chocavam, e as flechas cortavam o céu. Jefté lutava com destreza, mas no fundo de sua alma a mensagem do Senhor continuava a pulsar. O sacrifício, Jefté. Com cada vitória sobre os amonitas, um peso crescia em seu coração. Naquele combate entre a vida e a morte, ele compreendeu que cada golpe desferido era uma oferta a Deus, uma invocação de seu poder sobre a terra de Israel. E quando a vitória começou a se materializar, um silêncio profundo tomou conta, como se o próprio céu estivesse à espera. Jefté, com o rosto suado e os olhos arregalados, pôde ouvir de novo a voz suave do Senhor. O mais difícil é fazer o que está por vir. Está preparado? À medida que a poeira baixava e a batalha se acalmava, Jefté se virou para sua filha, que estava a seu lado em oração. O peso de seu papel começaram a se revelar. Ele compreendeu que sua vida não era apenas de luta, mas de transformação, e que a vitória era um portal para um sacrifício muito maior que ele poderia ter imaginado. Pela fé e pela promessa, nós somos chamados para um monumento de sacrifício. Se estamos salvos, o que será feito, Senhor? Perguntava-se enquanto a resposta sussurrava em meio ao vento. A entrega que o Senhor exigia estava prestes a ser revelada em toda a sua magnitude. E assim, vigilante e ansioso pela resposta, Jefté se preparava para aceitar a linha final de um chamado divino, as palavras se entrelaçando em seu coração. O que farei quando a vitória chegar? Estou pronto, mas o que será exigido de mim? Enquanto as últimas sombras da batalha se dissipavam e a luz da manhã atravessava a poeira que se assentava lentamente, um silêncio tanto pesado quanto solene pairava sobre o campo. Jefté, esgotado mas exultante, olhava para os homens e mulheres ao seu redor, agora unificados pela forja do conflito. Os gritos ferozes haviam cessado, mas a voz do Senhor ainda ressoava em sua mente, pedindo por um sacrifício que ele mal podia começar a compreender. Observando sua filha, a esperança brotava em seu coração, mas, ao mesmo tempo, uma inquietação crescia como uma sombra. O que será exigido de mim? Ele repetia, as palavras reverberando em sua alma enquanto sua filha se aproximava, olhos brilhando em expectativa. Meu pai, disse ela com uma voz firme, a vitória foi concedida a nós. O Senhor nos é fiel. O que precisamos fazer agora?
A confiança dela acentuava o peso da responsabilidade que Jefté sentia. Era como levantar-se sobre os ombros de um gigante em um momento decisivo. Sim, filha, a vitória é do Senhor, mas... Ele hesitou, o coração batendo em seu peito. Por um momento, a visão da batalha e do sacrifício se ergueram em sua mente como uma fogueira ardente. Deus me falou de um voto. A expressão de sua filha se tornou mais preocupada, mas foi preenchida com curiosidade. Qual é o voto, pai? De repente, como se uma brisa suave estivesse sussurrando segredos antigos através da paisagem ressequida, a lembrança do que o Senhor havia dito a Jefté emergiu com clareza. Ele sabia que estava sendo chamado para um compromisso que envolvia não apenas seu povo, mas também sua própria família. Eu prometi ao Senhor que, se nos concedesse a vitória, eu ofereceria ao Senhor a primeira coisa que sair de minha casa ao meu encontro, confessou Jefté, sua voz carregando a gravidade da revelação. E se ele me permitir ver os dias do nosso povo em paz, o que será essa oferta? Um silêncio incomum se instalou entre os dois, não pelo temor, mas pela profundidade da compreensão. O sacrifício que Jefté tinha em mente não era algo que poderia ser apenas esquecido na fraqueza da alma. Eram as fundações da fé sobre as quais ele e sua filha tinham construído suas vidas. Pai, confia no Senhor. Ele pode prover. O Senhor é um Deus de milagres. Sua filha falava com uma fé vibrante. Entretanto, uma sombra de dúvida atravessava o coração de Jefté. Ele começava a perceber a seriedade de seu voto. Como fazemos isso? Implorou ele, a voz falhando com o peso da decisão que carregava. Ele sabia que diante de Deus esse voto não poderia ser em vão. Era um convite ao teste da fé. No horizonte, nuvens começavam a agrupar-se, não de tormenta, mas como um testemunho do movimento divino. Os circunstantes, agora senhores de uma vitória profunda, sentiam a alegria misturada com temor, enquanto observavam a entrega de Jefté se moldando diante de seus olhos. A filha de Jefté, imersa em uma fé que transcendia a agitação, pegou a mão de seu pai. Não devemos duvidar, pai. Lembre-se de que Deus não falhará. Se ele pediu o melhor de nós, teremos a certeza de que ele levará o que melhor é. Jefté sentiu-se dividido. A luz da manhã revelava o que estava por vir. Deus quer que eu leve um sacrifício que só pode ser provado à luz da verdade, mesmo que isso me faça confrontar minhas maiores temores, refletiu. Com isso, uma decisão tomou forma em seu coração. A palavra do Senhor ecoava, e ele sabia que sua jornada estava apenas começando. Ele não poderia ignorar o que significaria cumprir um voto, mesmo que isso significasse algo impensável. Agora, cometido na força do Senhor, ele preparou seu espírito, pronto para fazer algo que mudaria o curso da história de Israel. E assim, enquanto ele se preparava, uma visão mais profunda começava a surgir. A terra em que ele estava se tornaria um lugar de memória, um sagrado local onde a promessa de Deus se manifestaria em um ajuste eterno. Contudo, o que Jefté não sabia ainda era que o Senhor também estava movendo os céus para criar um milagre que nunca tinham imaginado, revelando que, através do sacrifício, uma aliança mais profunda e transformadora estava prestes a ser estabelecida. E agora, pediu Jefté em seu íntimo, qual transformação divina está se aproximando? A expectativa pairava sobre ele, como um véu entre dois mundos, e o pulsar da fé de Israel se preparava para se entrelaçar com o desígnio sagrado. Enquanto Jefté contemplava o peso de sua promessa, uma nuvem de preocupação pairava sobre seu espírito. A luz do sol que antes trouxera alegria, agora era um duro lembrete da escolha que ele precisava fazer. Ele se distanciou ligeiramente da multidão, em busca da solidão que lhe permitisse buscar direção. Em um canto tranquilo, onde as vozes da celebração não chegavam, Jefté caiu de joelhos. Com seu rosto no pó, clamou ao Senhor. Ó Deus de Israel, tu que me concedeste vitória em batalha, do que serve a minha vida? Estou aqui diante de ti como teu servo. Revele-me, Senhor, o significado de meu voto, o que eu devo fazer e como então será realizada a sua vontade.
As palavras deslizaram de seus lábios como um pedido fervoroso, ardendo em seu coração. Estando em silente oração, ele sentiu uma tranquilidade envolvê-lo, e por um momento, a batalha interna que travava começou a se aplacar. O Senhor, em sua infinita sabedoria, já havia preparado um caminho, mas o que foi oferecido a Jefté ainda estava por ser revelado. Então, como um sussurro no vento, a voz do Senhor falou a seu espírito. O que está prestes a acontecer não é apenas um sacrifício, mas um ato de redenção. Através da tua dor, eu formarei um futuro. Confia em mim. Com essas palavras, o peso de seu voto começou a ser mais claro. A ideia da oferta que o ferira em sua essência começava a se transformar. Ao se levantar, seus olhos contemplaram sua filha, e ele viu uma parte de si mesmo refletida em seu ser. A confiança e a fé que adornavam seu rosto iriam além do que os olhos podiam ver. Era um legado de esperança e promessa que poderia transcender o sacrifício. Filha, disse ele, a voz cheia de emoção. Sinto em meu coração que o Senhor espera de mim não é apenas um sacrifício, mas um ato que afetará o coração de muitos. Através de nossa dor, muitos encontrarão redenção. A filha, percebendo a transformação no espírito de seu pai, assentiu em compreensão. Então, meu pai, devemos estar prontos para aceitar tudo o que Deus tem para nós. Se este é o caminho que ele escolheu, caminhemos juntos, cercados pela certeza de sua presença. Com um novo entendimento, Jefté e sua filha dirigiram-se para a multidão. O povo ainda estava repleto de alegria pela vitória, mas um lembrete sutil das promessas de Deus pairava no ar como o aroma de incenso. Para muitos, a fé estava viva e pulsante, mas para Jefté, o teste precipitado estava prestes a começar. Eles formaram um círculo ao redor de Jefté. Ele, em sua autoridade, ergueu as mãos e clamou: Ó Israel, o Senhor nos deu a vitória, e com isso, eu venho a vocês, não apenas como vosso líder, mas como homem de Deus, para cumprir um voto, e adorar a ele com integridade. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Jefté tomou uma profunda respiração, o temor e a reverência se entrelaçando em seu coração. E então, ele convocou-os a um lugar sagrado, uma árvore antiga, onde o Senhor havia se revelado antes. Ali, ele sabia que estaria se aproximando da presença de Deus, e este ato seria um testemunho da confiança e do amor por que se ofereceria. A atmosfera tornou-se tensa, o ar carregado de expectativa, os rostos ao seu redor refletiam incredulidade e dúvidas, e enquanto Jefté começava a explicar a profundidade de seu voto, uma luz celestial parecia emanar do céu, iluminando a árvore e reafirmando o poder do sacrifício. Mas o que a humanidade não compreende é que este sacrifício será o início de algo maior, pensou Jefté, percebendo que em questão de minutos, as promessas de Deus e a redenção poderiam se entrelaçar em um ato de grande magnitude. A sombra da dúvida começou a dissipar-se, e a confiança aumentava, mesmo na sombra do sacrifício. Estamos no limiar de um milagre, sussurrou a voz da filha ao seu lado, percebendo que a entrega de tudo ao Senhor sempre resulta em algo mais sublime. E assim, com os corações repletos de expectativa e temor, ao mesmo tempo, eles se prepararam para a entrega de seu sacrifício. Mas ainda restava uma pergunta, uma inquietude que atravessava a alma de Jefté. O que o Senhor irá revelar através do cumprimento de sua vontade sobre nossas vidas? E na profundidade da oração, as nuvens acima tornaram-se mais densas, como se o próprio céu estivesse prestes a testemunhar a revelação de um novo capítulo na história de Israel. Enquanto a luz celestial iluminava o local sagrado, o coração de Jefté pulsava em uníssono com os murmúrios da multidão. Os olhares fixos em seu rosto revelavam um espectro de emoções, desde a reverência à confusão, da esperança ao medo. Ele sabia que o momento de fazer o voto se aproximava, e a responsabilidade que carregava pesava como uma rocha em seu peito. Senhor, ele sussurrou, sustenta-me neste momento, que as palavras que saírem de minha boca sejam moldadas pela tua vontade e reflitam a profundidade de meu coração. Ensina-me a ser um canal de tua glória, mesmo nas águas turbulentas que se aproximam. A filha de Jefté, observando cada movimento e expressão de seu pai, sentiu uma mistura de dor e dever.
Pai, disse ela, é nesta entrega que encontrará graça. Assim como a luz irrompe pela escuridão, nós devemos confiar na boa mão do Senhor, mesmo que o sacrifício que pede seja difícil. Os corações de todos os que ali estavam batiam como um só em resposta à tensão que se formava. Jefté, então, elevou a voz, ecoando as palavras do seu espírito que se elevaram como incenso diante do Senhor. Ó Israel, hoje convocamos a presença do Altíssimo, pois aqui estamos para cumprir a promessa que fiz ao Senhor, nosso Deus. Ele nos concedeu a vitória sobre nossos inimigos, e eu não posso me desvincular desse voto. O murmúrio de assombro e temor se espalhou como fogo em brasa entre a multidão. A ansiedade pairava no ar. Alguns começaram a se afastar hesitantes, enquanto outros se aproximavam, atraídos pela gravidade do ato. O local, antes repleto de vitórias, se tornara um espaço sagrado de reflexão e reverência. Eis que me apresento com minha filha, meu bem mais precioso, Jefté continuou, a voz tremendo com emoção. Nós escolhemos a fidelidade ao Senhor, mesmo quando a tristeza pode nos envolver. Aqui, à sombra desta árvore que foi testemunha de tantas promessas, eu peço que os céus abram suas portas e aceitem este sacrifício. Quando suas palavras foram pronunciadas, um silêncio reverente caiu sobre a multidão, e o céu escureceu como se estivesse em expectativa grave. Jefté, sentindo o peso da decisão, olhou para sua filha mais uma vez, buscando um sinal de coragem. E ela, com lágrimas nos olhos, assentiu em entendimento. Um sinal de que o coração dela, como o de seu pai, estava alinhado com a vontade divina. De repente, uma forte rajada de vento passou, e as folhas da árvore começaram a dançar, como se o próprio Senhor estivesse respondendo. Uma presença divina parecia pairar sobre eles, e a conexão entre céu e terra tornou-se palpável. Jefté estava ciente de que algo divino estava prestes a se revelar. Subitamente, um raio de luz desceu, envolvendo o círculo onde estavam. A multidão ficou paralisada, os olhares fixos no céu que agora se abrira como um portal sagrado. Não temam, ecoou uma voz que ressoou no âmago de cada um presente. O sacrifício que preparam não será em vão. Através da dor, a salvação será trazida a muitos. As palavras reverberaram nas almas, preenchendo a atmosfera com esperança e expectativa. Jefté, tomado por um fervor renovado, entendeu que o sacrifício não seria apenas para ele ou para sua filha, mas um prenúncio da libertação que o Senhor traria ao seu povo. As nuvens, antes pesadas, começaram a se dissipar, revelando um céu mais claro. O que Jefté não sabia era que a história do sacrifício se tornaria um símbolo de redenção, não só para Israel, mas para toda a humanidade. O eco das promessas de Deus reverberava em seus corações, e nas sombras do que parecia ser um trágico desfecho, surgia a luz do plano soberano de Deus. Enquanto o povo se erguia em oração, a filha de Jefté levantou as mãos. Que venham as lições da dor, que nossa fé resplandeça como testemunho da grandeza de nosso Deus. E assim, em um ato de adoração sob a luz celestial, Jefté se preparou para cumprir o voto, ciente de que o que estava prestes a ser revelado estava conectado com os propósitos eternos do Criador, cujos caminhos são mais altos do que os nossos. Mas, no profundo silêncio que se seguiu, uma nova pergunta começou a surgir nas mentes e corações dos presentes. Qual seria o impacto duradouro deste ato de fé? Que transformação Deus estava prestes a realizar em meio à dor? O mistério da soberania divina pairava no ar, aguardando a revelação que somente o tempo poderia trazer. Enquanto Jefté se preparava para cumprir seu voto, a atmosfera ao redor oscilava entre a expectativa e o temor. O povo que o cercava, testemunhas da batalha e agora da entrega, parecia dividido entre os ecos de júbilo e a sombra de ansiedade. Ele se perguntava a cada instante sobre o significado de sacrifício sob a luz da fé que nunca cessa. O que aquele ato,
tão profundamente enraizado em seu coração representaria, não só para sua vida, mas para a nação de Israel. Meu pai, lembre-se, o que fazemos é para a glória do Senhor, sussurrou sua filha, cuja coragem resplandecia como um farol em meio à névoa da incerteza. A falha de luz que agora surgia no céu parecia testemunhar a luta interna de Jefté. Ele lembrava das palavras de Deus. Para cada ato de dor há um propósito oculto. Ó Senhor, dá-me clareza. Não quero apenas cumprir esse voto. Desejo que minha vida e a de minha filha sejam testemunhos da tua grandeza. Ele orou em murmúrios. Os rostos da multidão refletiam um espectro de aflições e esperanças. As mulheres que antes estavam preparadas para o luto, agora olhavam com adoração. E os guerreiros que lutavam através do verão do conflito sentiam o peso das promessas se desdobrando diante deles. Sabiam que por frescas intervenções eles obtinham o poder de Deus, sendo moldados para algo maior. Naquele momento, a luz celestial pareceu alinhar-se com sua disposição. Jefté levantou uma mão sobre sua filha, buscando o sobrenatural em um ato simples de adoração. Assim será feito, declarou em alta voz, e a solenidade de sua pronúncia se transformou em um clamor fervoroso. Ó Deus! Este ato que fazemos é a entrega de nossas vidas. Que através da dor possamos sempre lembrar que a força de nossa fé se erguerá e trará de volta a esperança. Um silêncio sepulcral tomou conta do local. O vento parou, como se a criação estivesse em compasso de espera, aguardando a resposta da presa àquelas palavras de fé. Jefté sentiu o peso de um compromisso eterno se formar ali, e enquanto sua mão tocava a cabeçorra de sua filha, outra nuvem, não de tempestade, mas de sabedoria e luz, começou a circular ao redor deles. De repente, uma sensação intensa de paz e determinação invadiu o coração de Jefté, como um descanso prometido por Deus. Farei isso, murmurou, mas não seria a engrenagem de um ritual totalmente consumado, mas um ato que, segundo os desígnios de Deus, poderia semear bênçãos muito além daquele momento. E assim, um refrão de adoração subiu da multidão, ecoando a união do povo que agora marchava em seu coração. Assim como o Senhor é fiel, também seremos fiéis. Se uniram em cânticos que vibravam como um hino que ia direto ao céu. O pesado manto da responsabilidade começava a se dissipar, e Jefté percebeu que o que parecia uma crise abrupta começava a se transformar em algo mais sublime. Não mais um sacrifício de morte, pensou, mas um legado que geraria vida. Devemos nos entregar inteiramente ao Senhor. Quando a rotação da luz no céu finalmente se intensificou, uma voz, suave como a brisa da manhã, ecoou pelas paisagens inteiras. Jefté, tua busca pela compreensão não foi em vão. O sacrifício que pediste não é a natureza do meu agir, mas a transformação que trará vida ao meu povo. Tomado pela revelação, Jefté olhou para sua filha, em que um brilho de esperança agora brilhava vividamente. Elas eram, de fato, as chaves para o cumprimento das promessas divinas. Suas vidas seriam impactadas para além do que os olhos podiam ver. Pai, o que há de vir é a aliança inquebrantável do Senhor. Nossa fé será a resposta para algo mais sublime do que um simples ato de sacrifício. Ele está criando um caminho pelo qual muitos conhecerão e clamarão por sua salvação. A certeza nas palavras de sua filha soou como uma nova confirmação de que algo grandioso estava prestes a surgir do que poderia ser uma tragédia. Enquanto o povo se preparava para testemunhar o ato, Jefté erguia sua espada não à disposição de um Deus distante, mas em adoração a um Deus presente, que pairava em torno deles, aguardando pela entrega de suas vidas. Assim como Abraão ofereceu seu filho na montanha, nós também nos oferecemos,
não para o sacrifício de carne, mas para a entrega da vontade ao nosso Criador. O enésimo sopro de Deus se manifestou naquele momento, preenchendo cada coração. O acontecimento que reunia não um sacrifício de dor, mas um ato de entrega que reverberaria nas notas sagradas da canção da história eterna de Deus. E assim, enquanto o clamor ressoava, quedou-se um silêncio maravilhoso nas cores do céu alaranjado. O que a maioria via como um desespero tornou-se a oportunidade de um novo amanhecer. O Senhor estava preparando seu povo para uma missão que ampliaria os horizontes da fé, e um milagre maior começava a se desenrolar. Desde aquele momento, o sacrifício se tornaria a porta para bênçãos que permaneceriam para as gerações. Uma nova aliança estava à porta, onde muitos se uniriam para celebrar a fidelidade de Deus. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de inquietude permanecia. Que diremos que não compreendemos? O Senhor sussurrava aos ventos. Um novo capítulo ainda aguardava para ser escrito, aguardando a resposta ao sacrifício e à entrega que estavam prestes a se desdobrar.